Os números estão chegando. Mais de 3.000 ataques em todo o Irã. 43 navios de guerra destruídos. Houve uma queda de 83% nos ataques de drones do Irã após a destruição dos locais de lançamento no país. Mas a maior notícia é que os Estados Unidos aniquilaram os bunkers secretos do Irã. O Irã achava que esses bunkers eram seguros, mas a ilusão foi destruída. Os bunkers estão desmoronando sobre si mesmos. Para isso, os Estados Unidos usaram bombas anti-bunker imparáveis que destruíram as cavernas subterrâneas do Irã. A tática dos Estados Unidos é simples e eficaz. Destruindo os bunkers, você acaba com a capacidade do Irã de revidar. Usando sua variedade de bombardeiros, com o bombardeiro furtivo B-2 Spirit como estrela principal, os Estados Unidos destruíram as vastas cidades de mísseis do Irã, incapacitando sua capacidade de usar a arma mais poderosa de seu arsenal para revidar. Depósitos e locais de lançamento subterrâneos que o Irã levou anos para construir tornaram-se uma grande fraqueza, como você verá se continuar assistindo. Antes disso, comentários do almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central, mostram o quanto os ataques dos Estados Unidos aos bunkers secretos do Irã foram devastadores. Na última hora, 2 bombardeiros dos Estados Unidos lançaram dezenas de bombas penetradoras de 2.000 libras contra lançadores de mísseis balísticos profundamente enterrados, anunciou Cooper em 5 de março. Ele disse que os Estados Unidos seguem ordens diretas do presidente Donald Trump para destruir toda a capacidade de mísseis do Irã, acrescentando: "O presidente nos deu outra tarefa: destruir ou nivelar a base industrial de mísseis balísticos do Irã. Não estamos só destruindo recursos ou capacidade de reconstrução deles, mas esta é a destruição sistemática de toda uma doutrina militar." O Irã achou que seus enormes estoques de mísseis balísticos, que as forças de defesa de Israel estimam estar em torno de 2.500 em 1º de março, seriam suficientes. O Irã estava errado. Está perdendo seus mísseis, seus locais de lançamento, e com base nos comentários de Cooper, sua capacidade de fabricação será a próxima a desaparecer. Isso se deve às bombas destruidoras de bunkers dos Estados Unidos, usadas para penetrar nas cidades de mísseis do Irã e eliminar o que as tornava úteis. Vamos analisar a bomba mais de perto. Cooper não menciona nenhum detalhe específico sobre a bomba, além do seu peso e do fato de que está sendo usada para penetrar profundamente nos locais de mísseis do Irã, para tirá-los de operação. A partir dessas duas informações, podemos deduzir que as bombas em questão provavelmente são Blue 109, possivelmente lançadas contra os bunkers secretos do Irã. Depois de serem acopladas às munições GBU-31 Joint Direct Attack, que são kits de bombas guiadas por GPS que transformam bombas burras em armas de precisão, essa configuração específica permite que os bombardeiros americanos ataquem as bases do Irã a uma distância de até 24 km, possibilitando que bombardeiros sem capacidades furtivas lancem suas cargas e escapem antes que os restos destruídos das defesas aéreas do Irã tenham chance de responder. Quanto à própria Blue 109, a bomba pesa cerca de 900 kg, exatamente como Cooper diz, e é construída com um invólucro feito de liga de aço, projetado especificamente para permitir que a bomba penetre e destrua alvos fortificados. Uma vez dentro, a bomba libera sua ogiva de fragmentação de alto explosivo, que destrói tudo em seu caminho e cria uma grande cratera. Para permitir ataques subsequentes com mais Blue 109, ou se a bomba penetrou o bastante, outras munições. Isso pode transformar uma explosão devastadora na destruição total de um silo de mísseis subterrâneo. Já vimos o efeito dessas bombas antes. Em 7 de fevereiro de 2025, o Warzone noticiou o uso de uma ogiva Blue 109 acoplada a uma GBU-31 que matou o então líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, junto com vários de seus oficiais. Israel identificou um bunker subterrâneo usado por líderes do Hezbollah para coordenar ataques e realizou o ataque. Bastou uma Blue 109 que penetrou de imediato ao atingir o alvo para eliminar Nasrallah. Um vídeo do ataque, divulgado pela OSINT Defender X, mostra que a bomba penetrou tão eficientemente antes de explodir que civis próximos sobreviveram. Os Estados Unidos lançaram isso provavelmente em números tão massivos sobre os bunkers secretos do Irã, tornando impossível sua sobrevivência. Como os Estados Unidos conseguiram repetir isso? Há uma falha insana e fatal nas cidades de mísseis criadas pelo Irã, permitindo ataques em escala pelos Estados Unidos. Fique com a gente para descobrir qual é essa falha. Antes disso, é interessante explorar o conceito de cidade de mísseis, uma ideia única do Irã que formou a base da estratégia iraniana de saturar inimigos com ataques de mísseis se o regime fosse ameaçado. O regime iraniano adorava suas cidades de mísseis. O regime tinha tanta confiança nelas que chegou a fornecer um vídeo mostrando uma das instalações, aparentemente confiante demais na ideia de que ninguém seria capaz de atingi-las.
A Fundação para a Defesa das Democracias relatou isso em março de 2025, cerca de um ano antes de os Estados Unidos mostrarem ao Irã porque a arrogância sobre suas instalações subterrâneas secretas é uma péssima ideia. O vídeo que o Irã divulgou foi o quarto desse tipo e mostrava como o país estava armazenando mísseis balísticos de médio alcance, como o Raj-Qassem e o Ghader-H, que têm alcances em torno de 1.600 quilômetros. Foram exibidos mísseis de cruzeiro para ataque terrestre e a vasta rede de túneis subterrâneos do Irã usada para transportar e armazenar seu estoque massivo de mísseis. Essa foi uma demonstração de força do Irã, que explodiu no próprio rosto. O que o Irã nunca pareceu perceber ao exibir suas instalações subterrâneas secretas para o mundo é que, na verdade, o que estava fazendo era revelar a maior vulnerabilidade de toda a sua doutrina militar. O Wall Street Journal afirmou em 5 de março que décadas de trabalho foram dedicadas à construção desses bunkers e analisou onde tudo deu errado para o Irã. Apenas uma semana de guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel mostrou que esses bunkers não são, e talvez nunca foram, a chave para a vitória que o regime iraniano imaginava. A situação atual comprova isso. A inteligência de Israel e dos Estados Unidos descobriu facilmente onde ficam esses supostos bunkers secretos, já que é difícil esconder estradas levando a um local tão isolado. Satélites capturam o transporte de mísseis e pessoal entrando e saindo desses bunkers. Essas já eram falhas, mas não a fatal que revelaremos, pois deixavam os inimigos do Irã observar e esperar. Vulnerabilidades foram identificadas e, no momento certo, ataques tão potentes foram lançados que as cidades de mísseis das quais o Irã tanto se orgulhava tornaram-se quase irrelevantes na guerra. Aviões de guerra e drones armados dos Estados Unidos e de Israel sobrevoam dezenas de bases cavernosas, atacando lançadores de mísseis ao surgirem para disparar. Enquanto isso, ondas de bombardeiros pesados lançaram munições sobre os locais, aparentemente sepultando as armas iranianas no subsolo em alguns pontos. O Wall Street Journal relata sobre a situação que estamos vendo agora. As defesas aéreas do Irã parecem ser inexistentes. E quanto aos próprios bunkers, eles foram transformados em armadilhas mortais. Bombas anti-bunker americanas destruíram entradas e saídas. As Blue 109 de 2.000 libras não têm potência para penetrar nas cidades de mísseis, mas são suficientes para destruir os túneis que levam aos bunkers subterrâneos. Além de serem fortes o suficiente para destruir os locais de lançamento de mísseis, que precisam estar pelo menos relativamente próximos da superfície para permitir que o Irã lance seus mísseis balísticos contra alvos, o Irã nunca pareceu levar em conta o fato de que um bunker subterrâneo só é útil enquanto existirem caminhos secretos para entrar e sair desse bunker. Esses caminhos não são secretos. Os Estados Unidos usaram bombas anti-bunker para fechá-los, deixando militares iranianos e mísseis sepultados nessas cidades, que seriam o trunfo do Irã. Os danos causados pelos Estados Unidos já aparecem em imagens de satélite divulgadas pela grande mídia. Em 3 de março, o New York Times publicou fotos de antes e depois de bunkers e locais estratégicos de mísseis do Irã. Um desses locais, perto de Isfahan, foi totalmente destruído até 3 de março. Em Kangavar, até 2 de março, a entrada de uma instalação subterrânea desabou completamente. Em Kermanshah, até 2 de março, edifícios acima do solo foram destruídos, e uma foto desse dia mostra uma cratera ao lado das entradas dos túneis para a cidade de mísseis. Não é preciso ser gênio para entender. Outro penetrador entrou no solo e fez o túnel desabar. Essa história já se repetiu várias vezes no Irã. Isso ocorreu devido à falha fatal já mencionada. Essa falha transformou o plano mestre do Irã em uma fraqueza tão previsível em retrospecto que chega a ser quase risível. E aliás, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim toda semana. Agora, a falha fatal. Um erro simples permitiu aos Estados Unidos usar bombas perfurantes à vontade e destruir a estratégia de guerra do Irã. O que é isso? Em resumo, as cidades de mísseis, embora o Irã as considerasse impressionantes, eliminaram a mobilidade da estratégia de mísseis iraniana. Sam Lyer, pesquisador associado do Centro James Martin de Estudos de Não Proliferação, explica ao Wall Street Journal. O que antes era móvel e difícil de encontrar, agora está fixo e mais fácil de atingir, diz Lyer. E o que isso significa é que as cidades de mísseis do Irã, que abrigam potencialmente centenas de mísseis balísticos, junto com os lançadores necessários para o combate, se tornaram alvos fáceis para os Estados Unidos. Uma vez que as localizações desses bunkers subterrâneos foram reveladas, e está claro que tanto os Estados Unidos quanto Israel sabiam onde eles estavam muito antes de lançarem sua operação conjunta, então o Irã fica sem opções. O que o Irã pode fazer além de simplesmente ficar lá e aceitar o que os Estados Unidos impõem?
Uma bomba penetradora atrás da outra foi lançada nesses locais, porque sabem que o Irã ficou sem saída. Não é como se o Irã pudesse tentar transportar lançadores para fora dessas cidades agora que os Estados Unidos e seus aviões de guerra estão à espreita. Saídas e entradas intactas também não são seguras. Quando o míssil for lançado, uma bomba virá em seguida. Satélites vigiam e fotografam o tempo todo, então só resta ao Irã manter seu povo e mísseis escondidos em instalações que julgava essenciais para vencer guerras. O Irã planejava ataques de saturação a partir de suas cidades de mísseis. Atualmente, o Irã está muito limitado diante dos constantes bombardeios dos Estados Unidos e Israel. Essa falha fatal permitiu aos Estados Unidos adotar ataques em ondas, segundo o ex-especialista em mísseis do Exército dos Estados Unidos, Colin David. Os ataques ocorrem em ondas, destruindo 2 ou 3 alvos por vez. David afirmou que, após várias ondas, as bases ficam menos eficazes devido à perda de estruturas de superfície e lançadores. Os bunkers secretos do Irã são fixos. Eles também claramente não são tão secretos quanto o Irã pensava que eram. Os Estados Unidos atacam repetidamente, destruindo túneis, prédios e locais de lançamentos de mísseis a cada investida. E fica ainda pior para o Irã. Menos de 2 semanas após o início da guerra, os Estados Unidos agora se encontram com o luxo do tempo a seu favor. Esse tempo existe porque os Estados Unidos não estão apenas destruindo sistematicamente os bunkers secretos de mísseis do Irã. Eles também destruíram toda a rede de defesa aérea do Irã, permitindo que seus bombardeiros e caças voem sem obstáculos no espaço aéreo iraniano. Segundo a mídia, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Ayal Zamir, afirma que cerca de 80% dos sistemas de defesa aérea do Irã foram neutralizados, permitindo maior penetração dos Estados Unidos e Israel no país. A capital iraniana, Teherã, agora está vulnerável a qualquer ataque que os aliados queiram realizar, e o mesmo pode ser dito das cidades de mísseis que já foram duramente atingidas. Isso significa que ainda virão muitas ondas além do que já vimos. Qualquer um dos bunkers do Irã que conseguiu sobreviver ao ataque até agora está diante de um relógio em contagem regressiva. Os Estados Unidos podem atacar a qualquer momento, e resta ao Irã torcer para que seus isolados lançadores de mísseis superfície-ar tenham sorte com tiros aleatórios. O Wall Street Journal afirma que a perda dos sistemas de defesa aérea do Irã gerou outro problema para seus bunkers secretos. Agora, as aeronaves de vigilância lentas dos Estados Unidos podem sobrevoar grande parte do Irã, sem se preocupar com mísseis sendo lançados contra elas. A vigilância gera mais informações de inteligência para os Estados Unidos úteis para atacar outros locais de lançamento de mísseis do Irã futuramente. Os chamados bunkers seguros foram totalmente destruídos por sucessivas ondas de bombas penetradoras de 900 quilos que os Estados Unidos agora podem lançar a qualquer momento e lugar. Já no início da guerra, fica claro como isso afeta os planos do Irã de saturar alvos com mísseis. Veja os lançadores do Irã, por exemplo. Esses lançadores, escondidos em cidades de mísseis, estão se tornando inúteis, destruídos ou sepultados nos túneis construídos pelo Irã para protegê-los. Nas 24 horas após ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel, cerca de metade dos lançadores de mísseis iranianos foram neutralizados, segundo o New York Times. Isso era parte do plano. Antes mesmo que o Irã tivesse a chance de perceber o que estava acontecendo, os Estados Unidos tiraram das mãos do regime iraniano metade do que eles achavam que poderiam usar em sua estratégia de saturação. Até 8 de março, cerca de 70% dos lançadores de mísseis do Irã haviam sido desativados, e cada lançador perdido reduzia ainda mais a capacidade iraniana de atacar bases americanas ou Israel. Os lançamentos de mísseis do Irã agora estão muito mais limitados. E como você vai descobrir em instantes, cada um dos lançamentos que o Irã tenta agora carrega um risco imenso. Artigo do Jerusalem Post de 10 de março detalha o colapso da estratégia de mísseis do Irã. O artigo afirma que o Irã fez 480 lançamentos de mísseis em 28 de fevereiro, demonstrando seu desespero ao tentar disparar tudo, pois as bombas anti-bunker dos Estados Unidos eliminaram sua capacidade de lançar em grande escala. Até 9 de março, o Irã havia reduzido para 40 lançamentos de mísseis por dia, o que, segundo o veículo, representa uma queda de 92% em relação ao pico de 28 de fevereiro. Isso não foi escolha do Irã. Também houve redução nos lançamentos de drones, de 720 para 60 por dia, após ataques destruírem a rede que sustentava a estratégia iraniana. Curiosamente, o mesmo veículo relata que algo parecido ocorreu na guerra de 12 dias entre Irã e Israel, no verão de 2025, quando a taxa de lançamentos caiu de 100 para cerca de 5 em 9 dias. Isso pode indicar que os estoques de mísseis do Irã não são tão grandes quanto o país queria mostrar. Isso não importa, já que muitos lançadores do Irã foram desativados.
Há pouco citamos o risco em todos os futuros lançamentos do Irã. Queremos dizer que os Estados Unidos e suas bombas anti-bunker continuam presentes, assim como as aeronaves de vigilância que monitoram lançamentos de mísseis. Após um lançamento, os Estados Unidos atacam. Trump afirma que os Estados Unidos levam só 4 minutos para registrar um lançamento e enviar um bombardeiro com bomba anti-bunker para destruir o local. Isso reduz o tempo para o Irã recolocar seus lançadores em cobertura. Mesmo que 4 minutos bastem, o ataque dos Estados Unidos destruirá qualquer base de lançamento iraniana, reduzindo ainda mais as opções já limitadas do regime. O Irã não tem a opção de usar silos subterrâneos para seus lançamentos de mísseis, como demonstrado pelo fato de a maioria de seus lançamentos ser feita por lançadores móveis que precisam ser expostos ao ar livre. O Irã buscou desenvolver essa capacidade e, segundo o Wall Street Journal, há silos rudimentares espalhados pelo país. Esses chamados silos são basicamente buracos que o Irã cavou nas laterais de montanhas voltadas para o Golfo Pérsico. São facilmente destruídos por bombas anti-bunker e ainda têm campo de ação limitado devido ao seu design. Agora, o Irã só pode tentar sobreviver. Todos os dias chegam notícias de novos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Lançadores de mísseis são destruídos e diminuem a cada bomba dos Estados Unidos. O Irã pensou ser esperto ao construir grandes redes subterrâneas de cidades de mísseis. Na verdade, só criou alvos grandes e imóveis, que serão atacados até o Irã perder sua única arma que lhe dava vantagem nesta guerra. O que os Estados Unidos estão enviando para o Irã é imparável. A ilusão do poder iraniano acabou. O regime do Irã está ruindo junto com sua ameaça de mísseis, o que é péssimo para quem queria criar novo eixo de poder sob seu comando. Vladimir Putin só pode assistir enquanto o regime iraniano desmorona, levando com ele todos os seus planos para o Oriente Médio. Se você quer descobrir por que o que está acontecendo no Irã é péssimo para a Rússia, confira nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar a Operação Fúria Épica. Obrigado por assistir.